Eu passei anos ignorando os sinais. Chamava de cansaço o que era tristeza. Chamava de preguiça o que era sobrecarga. Até o dia em que meu corpo parou. E ali, no silêncio da dor, eu entendi. Ele não estava me traindo. Ele estava tentando me proteger. Esse vídeo é sobre esse reencontro. Sobre a dor que vem quando a gente se abandona. E sobre a paz que começa quando a gente volta para si. Eu achava que era só cansaço. Depois pensei que fosse estresse. Mais tarde, disseram que podia ser ansiedade. E então, veio a dor. Primeiro discreta, depois insistente. Começou nas costas, desceu para o estômago, subiu para a cabeça. Eu acordava cansada. Dormia tensa. E, mesmo parada, parecia estar lutando contra alguma coisa que eu não conseguia ver. Passei anos ignorando o meu corpo. Eu o tratei como inimigo, como algo a ser domado, moldado, vencido. Quando ele engordava, eu o punia com dieta. Quando ele cansava, eu empurrava mais um pouco. Quando ele doía, eu tomava remédio e seguia. Quando ele pedia silêncio, eu colocava mais barulho. E quando ele parou, eu me assustei. Mas o que eu não sabia é que desde sempre ele estava tentando me dizer alguma coisa. Ele não estava me traindo. Ele estava tentando me proteger. Foi numa manhã qualquer que tudo começou a desmoronar. Eu acordei com uma sensação estranha. Uma mistura de aperto no peito com uma dor de cabeça que não passava. Sentei na cama, fechei os olhos e tentei controlar a respiração. Só que ela não vinha. Era como se o ar estivesse bloqueado, dentro de mim. Corri para o banheiro. Olhei no espelho. E vi alguém que não era eu. Ou talvez fosse. Talvez eu só nunca tivesse parado para olhar de verdade. Eu tinha aprendido a ser funcional. A dar conta de tudo. A ignorar sinais em nome da produtividade. A sorrir em meio ao caos. A silenciar tudo o que sentia. Para não incomodar ninguém. Mas o corpo não esquece. O corpo não mente. Ele registra cada lágrima engolida. Cada palavra que ficou atravessada. Cada "tá tudo bem", dito com a voz trêmula. Cada vez que você se anulou para caber em algum lugar. E um dia, ele fala. Fala com uma dor que não passa. Com uma crise de pânico que chega sem avisar. Com insônia, com queda de cabelo, com enxaqueca, com gastrite, com tensão no pescoço, com peso no peito, com ausência de libido, com compulsão. O corpo grita quando a alma se cala, mas a gente aprende a não ouvir, a dizer que é normal, que todo mundo vive cansado, que é só mais uma fase, que tá tudo sob controle, só que não está. A verdade é que eu vivi anos sob o efeito de uma urgência invisível, correndo atrás de metas, de reconhecimento, de amor, de paz, tentando controlar tudo, tentando dar conta de tudo, tentando não parecer fraca. Mas o corpo sabia. Ele sempre soube. E um dia, ele me parou. Me colocou contra a parede. Me fez encarar que o que eu chamava de rotina era sobrevivência. Que o que eu chamava de força era fuga. Demorei a entender. Demorei mais ainda para aceitar. Porque ninguém nos ensina a escutar o próprio corpo. A gente aprende a medir, pesar, julgar, comparar. Mas escutar? Não. Isso ninguém nos ensina. E talvez por isso eu tenha levado tanto tempo para perceber que aquela dor constante não era um problema físico. Era um pedido de ajuda. Era meu corpo implorando para eu parar de ignorar minha verdade. Eu passei a vida tentando ser aquilo que esperavam de mim. Boa filha, boa aluna, boa profissional, boa mãe, boa mulher. Mas ninguém me ensinou a ser boa comigo, a respeitar meus limites, a descansar sem culpa, a comer com prazer, a dizer não sem me explicar. Foi quando comecei a perguntar, diante de cada dor, o que meu corpo está tentando me dizer? No início, não vinha resposta. Só silêncio. Ou pior, vinha a crítica interna. Você tá exagerando. Você é fraca. Tem gente passando por coisa pior. Mas com o tempo, com carinho e presença, eu comecei a escutar. A dor de estômago dizia, você engoliu mais do que devia. A tensão no pescoço dizia,
Você tá carregando peso que não é seu. A enxaqueca gritava: você tá sobrecarregada. E tentando controlar tudo. A insônia sussurrava: você tá com medo do que sente. E o cansaço constante? Esse dizia tudo. Você tá tentando ser o que não é, e isso consome demais. Hoje eu entendo. Meu corpo não é obstáculo. É mensagem. É bússola. É abrigo. Ele só queria que eu voltasse pra mim. Por muito tempo, eu achei que meu corpo era o problema. Que ele estava sempre falhando. Que era fraco, preguiçoso, pesado demais, lento demais, feio demais. Mas a verdade é que ele só estava tentando sobreviver ao que a minha mente não queria encarar. Eu nunca me dei conta do quanto eu guardava. Guardava mágoas, guardava choro, guardava palavras que eu gostaria de ter dito, guardava vontades, guardava cansaço, guardava medo. E um dia, não coube mais. A alma transbordou, e o corpo começou a adoecer. A primeira vez que ouvi a frase, "o corpo fala o que a boca cala", eu senti como se alguém tivesse me desvendado por dentro. Era isso. Era exatamente isso. Era como se meu corpo estivesse gritando por mim. Desde sempre. A dor no estômago que aparecia toda vez que eu precisava lidar com um conflito. A tensão nos ombros sempre que eu fingia estar bem. A insônia depois de um dia em que eu engolia a raiva, sorria para não causar. As cólicas intensas, que surgiam em momentos de repressão total, como se minha própria feminilidade estivesse em guerra. Era tudo resposta. Era tudo expressão. Mas eu não fui ensinada a ver o corpo como aliado. Fui ensinada a controlá-lo, a domá-lo, a escondê-lo, a modificá-lo, a puni-lo. Desde cedo aprendi que o corpo tinha que ser bonito, aceito, desejado. Não vulnerável, não sensível, não falho. E então, toda vez que ele me pedia descanso, eu chamava de preguiça. Toda vez que ele me pedia silêncio, eu me enchia de tarefas. Toda vez que ele queria chorar, eu engolia seco. Toda vez que ele adoecia, eu me culpava. Mas não era culpa. Era pedido. Era grito. Era memória. O corpo guarda tudo o que a mente tenta esquecer. Guarda os gritos que ouvimos, as críticas constantes, as comparações, o abandono, a rejeição. Guarda a dor de ter que ser forte cedo demais, de não poder demonstrar fraqueza, de ter crescido com a sensação de que tudo dependia de você. E quando a mente não dá conta, o corpo sente. É por isso que tantas mulheres vivem com dores crônicas sem explicação. É por isso que tantos exames não mostram nada, e mesmo assim a dor está lá. Porque a dor não é só física. Ela é emocional. Ela é história. Ela é o acúmulo de anos ignorando os próprios limites. E eu sei, a gente não ignora por maldade. A gente ignora porque aprendeu que sentir é perigoso, que chorar é fraqueza, que parar é preguiça, que descansar é luxo, e que só vale quando a gente entrega, produz, serve, agrada. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Você não foi feita para aguentar tudo. Você foi feita para sentir. E o corpo, o seu corpo, só quer que você volte para ele. Eu comecei a perceber isso aos poucos. Toda vez que eu dizia sim, querendo dizer não, meu corpo respondia com dor nas costas. Toda vez que eu me cobrava além da conta, meu intestino travava. Toda vez que eu passava dias sem parar, eu pegava resfriado. Toda vez que eu reprimia o choro, o peito apertava. Toda vez que eu fingia estar bem, minha pele se enchia de acne, como se dissesse: eu tô aqui, mesmo que você não queira olhar. Eu comecei a anotar, a observar, a ouvir com calma. E foi aí que percebi que eu nunca tinha me escutado de verdade. Eu sabia o que todo mundo esperava de mim, mas eu não sabia o que eu esperava de mim mesma. Sabia como agradar os outros, mas não sabia como agradar a mim. Sabia como cumprir prazos, obrigações, promessas, mas não sabia como cumprir o meu próprio desejo de leveza. E tudo isso, o corpo sente. Ele não precisa de explicação. Ele só precisa de espaço, de acolhimento, de pausa, de escuta. Hoje, quando alguma dor aparece, eu não me pergunto: o que há de errado comigo? Eu pergunto:
O que eu não estou dizendo? O que estou ignorando? O que em mim está pedindo cuidado? Às vezes a resposta vem rápida, às vezes demora, mas ela sempre vem, porque o corpo fala. E quando a gente começa a ouvir, tudo muda. Você passa a se olhar com mais gentileza, passa a entender que o corpo não é vilão, é mensageiro, e que a dor, muitas vezes, é a forma mais pura de comunicação que ele encontrou. Demorei anos para entender que meu corpo não precisava ser domado. Ele precisava ser acolhido. E mais ainda, ele precisava ser perdoado. Sim, perdoado. Porque em algum momento da vida, eu comecei a tratá-lo como culpado. Culpado pelas roupas que não serviam, pelos padrões que eu não alcançava, pelo desejo que eu não sentia, pelo desejo que eu sentia demais, pelo sono que me fazia parecer fraca, pela fome que eu tentava ignorar, pelas dores que vinham quando eu só queria continuar fingindo que estava tudo bem, e eu me afastei dele, com vergonha, com raiva, com exigência. A verdade é que o corpo virou um campo de batalha, e eu fui minha própria guerra. Passei anos me odiando em silêncio, pulando refeições e, em seguida, descontando tudo em comida, deixando de usar roupas que gostava, evitando espelhos, buscando explicações médicas para sintomas que tinham nome: abandono, exaustão, falta de amor próprio. E mesmo assim, continuei, tratando o corpo como o problema, nunca como a resposta. Até o dia em que sentei em frente ao espelho, sem maquiagem, sem filtro, sem defesa. Eu estava cansada, de verdade. Não só fisicamente, mas cansada de lutar contra mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu não critiquei a imagem refletida. Não medi, não corrigi, não escondi. Apenas olhei e chorei. Porque vi ali uma mulher que sobreviveu a tantas coisas. Uma mulher que carregou responsabilidades demais, que silenciou dores antigas, que abraçou o mundo, mas esqueceu de si. Uma mulher cansada de ser forte o tempo inteiro. E foi ali que algo mudou. Eu me aproximei do espelho, coloquei a mão sobre meu peito e disse em voz baixa: desculpa, por ter exigido tanto de você, por ter te culpado por tudo que eu não sabia sentir, por não ter te protegido de mim mesma. Foi o começo do reencontro, porque o corpo é lar. E eu o tratei como prisão, mas ele esteve comigo em cada queda. Foi ele quem me manteve de pé nos dias em que minha mente queria desistir. Foi ele quem me avisou, com febre, dor, aperto, que eu estava indo longe demais. E mesmo assim, eu o ignorei. E, ainda assim, ele ficou. É estranho dizer isso, mas eu precisei aprender a habitar meu corpo de novo. A estar nele com presença, não cobrança. A me movimentar com carinho, não por castigo. A me alimentar com respeito, não com culpa. A me tocar sem julgamento. A agradecer o que funciona, ao invés de lamentar o que não se encaixa no que esperam de mim. Porque o corpo não quer perfeição. Ele quer escuta. Quer gentileza. Quer permissão para existir. Sabe, eu achava que me amar significava me sentir linda o tempo todo. Mas hoje eu sei que amor é outra coisa. Amor é respeitar. É perguntar: você tá bem? É perceber quando o ritmo precisa diminuir. É reconhecer que sim, às vezes a dor vem, mas que ela não é o fim. É confiar que o corpo sabe, que ele lembra, que ele responde, e que ele só quer que a gente volte pra dentro. Voltar pro corpo é voltar pra si. É aceitar que nem toda dor tem cura imediata, mas toda dor tem algo a dizer. É entender que o inchaço, a fadiga, a pele que reage, o estômago que aperta, são cartas não lidas de uma alma cansada de ser ignorada. E quando você começa a responder essas cartas, tudo muda. Você deixa de querer se esconder. Deixa de travar guerras diante do espelho. Deixa de pedir desculpas por ocupar espaço. E começa, enfim, a pertencer a si mesma. Hoje meu corpo ainda sente. Claro que sente. Ele ainda fala. Mas agora, eu escuto. E quando escuto, ele suaviza. Ele não precisa gritar quando sabe que será ouvido. Então, se você também tem sentido dores sem nome,
Se você também vive cansada sem entender por quê, se você se olha e só vê o que falta, o que pesa, o que dói, talvez seu corpo não esteja te punindo. Talvez ele esteja tentando te trazer de volta. Quando eu comecei a escutar meu corpo de verdade, tudo ao meu redor também começou a mudar. E não porque o mundo ficou mais leve, mas porque eu deixei de me tratar como peso. A maneira como eu me olhava mudou. A forma como eu me vestia mudou. Até minha voz mudou. Eu não falava mais com pressa, tentando caber. Eu falava com pausa, com presença, com verdade. Porque quando a gente começa a habitar o corpo com consciência, a vida muda. De tom. A gente não aceita mais o que machuca em silêncio. A gente não se força mais a sorrir quando dói por dentro. A gente não se empurra até cair, só para provar que consegue. É como se pouco a pouco a gente parasse de sobreviver e começasse, enfim, a viver. Eu percebi isso nas pequenas coisas. No jeito como comecei a me alimentar, não com culpa, mas com escolha. No tempo que passei a dar para o meu descanso, sem pedir desculpa por precisar parar. Na forma como olhei para o espelho e, em vez de procurar defeitos, agradeci por tudo o que meu corpo já segurou. Porque de alguma forma ele foi minha casa durante tempestades que ninguém viu. E ainda assim, eu o culpava por não estar em forma, por não ser mais jovem, por não seguir os padrões. Mas ele estava lá, inteiro, presente, leal. E isso é amor de verdade. Eu também comecei a reparar na forma como me relacionava com os outros. Como antes, eu dizia sim com o corpo inteiro gritando não. Como eu aceitava abraços que me deixavam desconfortável. Como eu ria de piadas que me machucavam, só para manter a harmonia. Como eu me calava em reuniões, cruzava os braços, encolhia os ombros, como se meu corpo dissesse, fica pequena, não incomoda, não mostra quem você é. Mas quando a gente volta a habitar o próprio corpo, a gente volta a ocupar espaço. Não de forma agressiva, mas com dignidade, com postura, com verdade. A gente se ergue com a leveza de quem não precisa mais se provar, de quem sabe que pertence. Primeiro a si mesma. E aí algo mágico acontece. Você começa a atrair relações mais reais. Porque quem te via como função começa a se afastar. E quem te enxerga como presença começa a se aproximar. E não, isso não é fácil. Dói. Dói perceber que você era mais aceita quando se anulava. Dói ver que o amor de alguns dependia do seu silêncio. Dói dizer não pela primeira vez. Dói parar de se culpar por tudo, mas alivia e cura. Curar a relação com o corpo é curar a relação com a vida. É sair do estado de sobrevivência. É entender que você não está aqui para performar perfeição. Você está aqui para viver. E viver inclui falhar, descansar, mudar de ideia, sentir prazer, dizer basta, recomeçar. Hoje, eu caminho diferente. Não porque perdi peso. Não porque me encaixo em algum padrão. Mas porque eu parei de fugir de mim. Eu ando com meu corpo, não contra ele. Eu acordo e me pergunto, como você tá hoje? E não julgo a resposta. Se estou cansada, descanso. Se estou leve, celebro. Se estou triste, acolho. Eu descobri que o corpo não exige perfeição. Ele só quer presença. E essa presença muda tudo. Você começa a se vestir com mais liberdade. Começa a comer sem culpa. Começa a transar com desejo, não com obrigação. Começa a dançar. A rir alto. A ficar em silêncio quando quiser. Começa a dizer, isso aqui eu não quero mais. Começa a se escolher. E então, pela primeira vez em muito tempo, você sente. É seguro estar em mim. É seguro ser quem sou. É seguro sentir. É seguro ocupar esse corpo, com todas as suas marcas, histórias, dobras, cicatrizes. Esse corpo que te manteve viva. Esse corpo que não desistiu de você, mesmo quando você desistiu dele. Então, se você ainda está em guerra com o espelho, se você ainda trata seu corpo como inimigo, se você ainda acredita que só será amada quando ele for diferente, respira e escuta. Talvez ele só esteja tentando te lembrar que você já é.
já é casa, já é caminho, já é suficiente. Tem dias em que eu ainda me pego voltando aos velhos hábitos. Dias em que eu olho no espelho e me comparo. Dias em que eu tento me empurrar, me exigir, me controlar. Como se esquecesse tudo o que aprendi. Como se aquela versão antiga de mim ainda sussurrasse lá no fundo. Você precisa ser melhor. Você ainda não chegou lá. Você não pode parar agora. E nesses dias eu respiro fundo. Coloco a mão no peito. Fecho os olhos. E digo baixinho pra mim mesma. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Porque essa é a parte mais bonita da cura. Ela não é linear. Ela não é perfeita. Ela é real. Cuidar do corpo depois de anos de rejeição é como reconquistar alguém que a gente magoou. É preciso paciência, presença, repetição e muito amor. Teve um dia, não faz muito tempo, em que eu sentei no chão da sala, cansada depois de um dia comum. A casa em silêncio, as luzes apagadas. E eu ali, com a cabeça encostada na parede, sentindo o corpo inteiro doer. Mas pela primeira vez, não quis fugir daquela dor. Não quis abafar com uma série, com comida, com trabalho, com distração. Eu fiquei. Respirei com ela. Perguntei pra mim mesma: o que você tá tentando me dizer hoje? E a resposta veio como um sussurro. Você não precisa aguentar. Tudo sozinha. Eu chorei, mas não era um choro de fraqueza. Era de alívio, de reencontro. De alguém que, enfim, escuta. Porque a verdade é essa. O corpo fala com doçura quando sabe que será ouvido. Ele deixa de gritar quando percebe que você voltou. E voltar não é uma vez só. Voltar é todo dia. Voltar é se acolher nos dias, bons e ruins. É dizer sim pro que nutre e não pro que machuca. É lembrar que você não é uma máquina. É um ser humano. E que ser humana dói às vezes. Mas também cura, liberta, ensina. Hoje eu não busco mais um corpo perfeito. Eu busco paz dentro do corpo que eu tenho. Eu não acordo tentando me consertar. Acordo tentando me escutar. E se eu puder deixar uma coisa aqui pra você, é isso. Pare de correr de si mesma. Pare de viver em guerra com sua forma, seu cansaço, sua pele, seu apetite, seu ritmo. Seu corpo não é uma ameaça. É a parte de você que mais te ama. A que ficou. A que segurou as dores. A que nunca te abandonou. Então hoje coloca a mão no seu peito. Fecha os olhos. E diz: eu te vejo. Eu te escuto. Eu volto pra você. Porque talvez o que seu corpo tá tentando te dizer é que você já é digna, já é merecedora, já é inteira, mesmo com tudo. Mesmo assim, se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você também já cansou de ignorar o que dói, de tentar funcionar mesmo despedaçada por dentro, então talvez essa história também seja sua. Eu não tô aqui pra te ensinar nada. Tô aqui pra dividir o peso, pra te lembrar que o seu corpo não é fraco. Ele é leal. E que você não precisa provar nada. Você só precisa existir, com verdade. Se quiser seguir essa jornada comigo, se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia, ao meio-dia. Sempre um espaço seguro pra sentir, desabafar ou simplesmente respirar. Ativa o sininho. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir que tá tudo bem, descansar dentro de si.